Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e o conteúdo do vídeo de hoje é um compilado de vários vídeos anteriores que já saíram aqui no canal sobre o livro da Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado, História de Opressão das Mulheres pelos Homens. A Gerda discute, por uma perspectiva histórica, como surgiu então a opressão das mulheres, como a mulher foi sendo oprimida ao longo da história e de que maneira o patriarcado foi surgindo e de que maneira ele foi se fortalecendo. Ela faz essa discussão seguindo aí um período muito significativo de tempo e que dá margem para a gente entender de que maneira que o patriarcado opera e funciona hoje. Se você está chegando por aqui agora, os temas recorrentes aqui do Trama Literária é literatura, então a gente discute muito a literatura e também discute muito feminismo e crítica feminista, que são as duas áreas que eu estudei na minha graduação, no mestrado, no doutorado, então por conta disso esses temas são recorrentes por aqui. E um dos projetos aqui do Trama é fazer algumas discussões um pouco mais extensas, mais demoradas, em relação aos quais muitas vezes uma resenha mais curtinha não vai dar muita conta da gente perceber tudo que o livro discute. Então o conteúdo de hoje é um compilado de vídeos que já foram saindo anteriormente ao longo aí de 2022, no qual a gente discutiu essa obra tão importante da Gerda Lerner. Já peço para você se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, compartilhar o conteúdo do canal com quem você acha que gosta de literatura, com quem você acha que gosta de feminismo e bora conversar sobre a criação do patriarcado. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente está aqui para o primeiro vídeo de A Criação do Patriarcado, a história da opressão das mulheres pelos homens, da Gerda Lerner, uma historiadora. A Criação do Patriarcado foi publicado pela Cultrix e a discussão desse livro já é um projetinho antigo aqui do canal que acabou sendo interrompido esse ano, porque foram interrompidos vários projetos e várias discussões aqui do canal. Mas hoje a gente volta e a gente começa aí com o primeiro vídeo. A ideia é a gente discutir 2 capítulos por vídeo para a gente conseguir fazer uma discussão um pouco mais aprofundada e não somente uma resenha superficial. Então a gente começa hoje com a discussão dos 2 primeiros capítulos e aí no próximo vídeo a gente continua essa nossa conversa. A gente conversa então sobre os capítulos 1 e 2, o primeiro capítulo intitulado Origens, e é justamente nesse capítulo que a Gerda vai fazer uma pergunta que vai sustentar as discussões dos próximos capítulos, que é justamente quando que começa a história da opressão das mulheres, quando que começa a história da submissão das mulheres. Se a gente fala de opressão, necessariamente a gente fala de um processo de submissão, e a pergunta que a Gerda vai fazendo nesse primeiro capítulo, Origens, é quando que isso começa, de onde que isso tem origem, de onde que isso surge. Uma das discussões que ela vai fazer no primeiro capítulo é justamente trazer essa ideia, esse binômio aí já importante para o feminismo, a questão do sexo e gênero, e ela começa a mostrar que essa determinação biológica, ou a questão biológica para o feminismo e a questão biológica para a divisão dos trabalhos, se a gente pensa hoje, ela começa muito antigamente e essa ideia sustenta uma série de afirmações aí em relação ao que se chama de lugar da mulher, o espaço da mulher dentro da sociedade. E a Gerda vai falar o seguinte: bom, se no período neolítico era importante, essas divisões biológicas elas tinham uma razão de ser, elas tinham uma relevância, hoje essa divisão biológica ela já deixa de ser tão importante assim. Então, se a gente pensa no período neolítico, era importante que as mulheres executassem determinadas tarefas mais vinculadas ao espaço da casa, mais vinculadas ao espaço privado, enquanto que homens iam desempenhar papéis mais vinculados ao espaço público. Então, essa divisão biológica ela tinha uma razão de ser, ela tinha uma relevância, mas essa diferença biológica não significa que houvesse naquela época uma divisão de valores dessas atividades. Então, o que a gente percebe hoje é que o trabalho doméstico, o trabalho privado, ele é inferiorizado dentro da sociedade, enquanto que o trabalho público, majoritariamente o trabalho relacionado aos papéis de poder, aos espaços de poder, ele tem um valor maior dentro da nossa sociedade de hoje. E a Gerda vai dizer o seguinte: não é porque havia uma divisão por meio de aspectos biológicos que havia necessariamente uma hierarquização. É difícil, não tem como a gente saber naquela época como isso funcionava sem ser por meio da especulação. A Gerda vai falar isso também. Mas o que a gente pode saber é, dentro daquele momento histórico, essa divisão de papéis de trabalho por meio de um aspecto biológico tinha relevância, mas hoje isso não existe mais, até porque hoje a gente já desenvolveu todo um aspecto cultural
que já coloca por terra essa ideia de que mulheres têm papéis de mulheres e homens têm papéis de homens, justamente porque esses espaços eles já estão muito embrenhados aí dentro do outro. Mulheres já fazem atividades e trabalham em espaços de poder e homens já realizam tarefas dentro do espaço doméstico, ainda que essa hierarquização seja forte, seja presente, seja constante ainda hoje dentro das nossas organizações aí. Mais adiante ela vai trazer bastante o Engels para a conversa por meio de um livro famoso já para feminismo, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, e ela vai concordar em alguns momentos com ele, vai discordar em outros momentos, mas um aspecto bastante necessário que ela acaba trazendo é que há muita diferença entre uma sociedade que há uma divisão dos papéis de trabalho, se a gente pensa aí no período neolítico, do que essa sociedade na forma como a gente pensa hoje. Então, se a gente pensa na origem da família patriarcal, na origem da monogamia, a gente vai entendendo de que forma e de que maneira esse Estado foi fazendo com que o patriarcado tivesse essa importância e essa relevância numa certa inferiorização das atividades das mulheres. O que vai acontecer? Segundo a Gerda vai falar, segundo a Gerda vai discutir, trazendo aí o Engels para reflexão. A partir do momento que a gente coloca, que a gente promove aí uma espécie de divisão das atividades dentro de uma família patriarcal, a partir do momento que essa divisão se mantém, o que vai acontecer é justamente que o homem ele vai se tornar patriarca, ou ele vai se tornar esse provedor, não somente pensando no espaço público, mas também no espaço privado. É como se esse poder desse sujeito tivesse antes relevância no espaço privado e hoje passa a ter relevância também no espaço público. A Beauvoir também vai discutir bastante essa ideia de que o homem, por mais que a mulher pareça ali uma espécie de comandante dentro da casa, por mais que pareça que essa mulher tenha ordens e tenha um papel de poder dentro da casa, na verdade a palavra final que vai valer dentro de uma família patriarcal é justamente a palavra do homem, porque é esse homem quem manda, é esse homem que traz a comida para dentro de casa, é esse homem que sustenta, então por isso que a palavra final acaba sendo sempre a palavra dele. E isso, ela vai afirmar repetidas vezes, é muito diferente de como funcionava em tempos anteriores, porque essa ideia de propriedade privada, de família patriarcal, de propriedade privada, vai fazer com que, na verdade, a mulher seja uma extensão aí do poder do homem, com que a mulher seja também uma espécie de propriedade do homem. Mais adiante, ela continua essa reflexão acerca da participação da mulher no espaço público, e ela vai dizer, vai trazer algumas teorias feministas já muito antigas, do século XIX, e ela vai dizer que muitas dessas teorias trabalharam e atuaram, às vezes, de maneira muito equivocada, pelo menos de maneira muito diferente da forma como a gente conhece hoje. Ela traz ali o que ela vai chamar de teoria maternalista, que surge nos Estados Unidos e que vai, em alguns momentos, falar sobre a necessidade da mulher na participação do espaço público. E essa teoria maternalista vai afirmar que é importante que a mulher participe do espaço público, é importante que a mulher tenha espaço dentro dessas relações de poder para fora de casa, porque a mulher ela tem mais tato, ou ela é mais altruísta, ou ela é mais afetiva, justamente porque ela por causa do papel da maternidade aí. Então a Gerda vai trazer em vários momentos feministas e teorias feministas que reforçam aí esse papel biológico da mulher e que essa participação da mulher na esfera privada, na esfera pública, é necessária justamente por conta desse papel biológico dela. Hoje a gente sabe que isso funciona bem diferente, é importante que a gente tenha uma certa igualdade aí em determinados espaços, que a gente almeje, busque essas igualdades por questão de justiça social, não necessariamente porque as mulheres elas são mães e por isso ela, precisa ter um papel político, ter um cargo político, que ela vai fazer isso de forma mais equilibrada e mais justa do que o homem porque ela é mãe. Por mais que essa seja uma teoria feminista já derrubada, a gente ainda percebe esse discurso recorrente em alguns momentos, especialmente em discursos políticos, muitas vezes, de que a mulher ela seria uma política melhor ou ela exerceria uma função política melhor por causa da maternidade. Então, por conta disso, ela é mais justa, ela é mais altruísta, ela é mais bondosa, o que não tem sentido nenhum. Uma outra coisa que ela fala, já mais pro final do capítulo, é em relação ao aspecto de, se a gente tem aí hoje uma sociedade patriarcal, temos sociedades patriarcais, e a gente percebe
que essas sociedades patriarcais colocam os sujeitos, as mulheres e as crianças num papel de submissão, houveram outros modelos, a gente pode encontrar em algum momento na história outras formas de organização, e aí a Gerda vai mostrar pra gente que, apesar da gente não conseguir provar, da gente não conseguir encontrar um modelo de sociedade patriarcal, a gente consegue encontrar e consegue verificar a existência de diferentes modelos de organizações da sociedade, diferentes modelos de organização das famílias. E isso é um aspecto um tanto complicado de se analisar, porque sempre que se pensa numa sociedade matriarcal, se pensa meio que no oposto da sociedade patriarcal. Então é como se a mulher, da mesma maneira, fosse exercer um espaço de poder na qual daí o homem tivesse uma condição de submissão, uma condição de inferioridade. E ela fala que essas referências não são suficientes para a gente analisar de uma perspectiva histórica, justamente porque quando a gente volta, quando a gente retorna, esse modelo que a gente tem hoje não pode ser a base para a gente analisar outros modelos. Então ela vai dizer, se a gente não consegue encontrar um modelo de sociedade matriarcal, a gente consegue encontrar outros modelos de sociedade que funcionaram de diferentes maneiras ao longo da história. No capítulo 2, intitulado Hipóteses de Trabalho, a Gerda vai começar fazendo uma reflexão que já também bastante importante, bastante recorrente no feminismo contemporâneo, que é em relação à ideia de que a gente precisa tirar as mulheres dessa condição de vítimas históricas ou de constantes vítimas da sociedade. Quando a gente pensa na história e na construção do patriarcado, a gente precisa entender e estar com a ideia bastante presente de que as mulheres também tiveram 50% de responsabilidade aí na construção dessa sociedade. Então, não são os homens constantemente, desde o início, desde o princípio, construindo uma sociedade patriarcal na qual as mulheres são uma vítima recorrente, assim, uma vítima constante. Ela vai dizer que homens e mulheres em conjunto construíram uma sociedade da forma como a gente tem hoje ao longo da história e que é fundamental a gente pensar em qual foi o papel da mulher na construção de uma sociedade que faz com que ela tenha aí um papel de inferiorização, que faz aí com que ela tenha um papel subjugado. Então, homens e mulheres juntos constroem a sociedade e as mulheres têm e tiveram responsabilidade na construção e na manutenção dessa sociedade da forma como a gente conhece hoje. Outro aspecto que ela vai ressaltar no capítulo é a ideia de que a gente precisa muito abandonar, quando a gente vai analisar a história, a gente precisa muito abandonar a ideia de que há um patriarcado permanente e imutável, como se todas as sociedades tivessem sido patriarcais e tendo sido essas sociedades sempre patriarcais, elas funcionaram sempre da mesma maneira. Ela vai começar novamente lá do período neolítico para mostrar por meio de pinturas, por uma análise das pinturas, que a gente teve aí momentos de adoração a uma espécie de deusa mãe, que a figura materna ela era adorada e cultuada como uma deusa, e esse culto ou essa adoração à imagem da deusa mãe vem aí da necessidade da figura e da importância do papel da mulher e do papel da maternidade dentro desse período. Ela vai mostrar aí que em períodos em que os seres humanos viviam aí entre 30 a 35 anos no máximo, a figura da mulher ela tinha uma importância central, justamente porque o cuidado dessas mulheres aí nos primeiros anos de vida, dessas crianças, desses bebês, era fundamental para conseguir a manutenção de uma comunidade, de um determinado grupo social reduzido. Então, se a gente tinha uma determinada comunidade, era fundamental fazer com que essa comunidade se mantivesse viva mais tempo, as pessoas dentro dessa comunidade se mantivessem vivas por mais tempo. E por isso, justamente, o cuidado das mulheres com relação às crianças era fundamental, justamente porque amamentando, como essa mulher amamentava, esse processo aconteceria o tempo mais longo possível, justamente para poder fazer com que essas crianças ficassem vivas. Então, por mais que houvesse uma divisão do trabalho, não significava que esse papel da mãe, da mulher, da maternidade naquele momento fosse um papel menor, inclusive porque essas mulheres eram cultuadas aí como uma espécie de deusa, porque o papel delas era central na manutenção da comunidade. Mais adiante ela vai trazer o Lévi-Strauss para conversar um pouquinho sobre diferentes formas de organizações familiares, diferentes formas de iniciar uma família, e ela vai mostrar que um dos papéis, ou uma das questões que contribuiu significativamente para a submissão das mulheres foi o comércio das mulheres. Então, se a gente pensa aí na formação de determinadas famílias, em determinadas
sociedades, em determinados grupos, quando as mulheres elas começaram a ser tratadas como algo a ser comercializado, isso vai ter um impacto muito significativo, porque a mulher ela perde aí o direito de falar sobre si, de falar sobre com quem ela quer estar, com quem ela não quer estar. Inclusive, ela vai dizer que mesmo em casos em que os sentimentos das mulheres eram levados em conta, o máximo que ela podia dizer era se sim ou se não, se ela quereria ou não quereria casar com aquele que era o escolhido dos pais, no máximo. Ela não poderia dizer se ela poderia casar com outra pessoa, porque essa escolha ela era feita por sua família, pensando aí em relações comerciais, pensando em uma série de relações que não tinham a ver com a forma do casamento que a gente conhece hoje. A Gerda finaliza a discussão do capítulo refutando a ideia de que a anatomia ela é o destino das mulheres. Ela vai trazer aí o Freud para refutar essa afirmação de que a anatomia é destino, e a Gerda vai dizer que a anatomia não é destino, que pode ter sido destino durante muito tempo, mas hoje a gente já conhece e entende sociedades que funcionam de diferentes maneiras. Mesmo ao longo da história, essas sociedades existiram em diferentes momentos, em diferentes espaços, e que é fundamental a gente tentar desconstruir essa ideia de que as mulheres elas estão subjugadas eternamente porque nascem mulheres, justamente porque ela vai mostrar que quando a gente volta para a história, a gente percebe que as mulheres não podem ser entendidas ou vistas como essas constantes vítimas da forma como muitas vezes a gente entende hoje e como a gente diz hoje, mesmo em discussões feministas. A gente fala sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3, que se chama A Esposa Substituta e o Fantoche, e o quarto capítulo, que se chama A Mulher Escrava. E esses dois capítulos são geniais, porque eles vão mostrar de modo muito diferente a realidade de dois tipos de mulheres. As mulheres que tinham mais condição dentro da sociedade, as mulheres que tiveram mais espaço ao longo da história, ou seja, as mulheres ricas, e a gente vai ter depois o quarto capítulo discutindo a condição das mulheres escravizadas. Vou tentar não deixar a discussão muito longa, apesar do quarto capítulo ser muito maravilhoso, e eu querer falar sobre absolutamente tudo que está aqui no capítulo, mas eu vou tentar ir sintetizar para a gente não ficar muito, para não se demorar muito, para não ser muito extenso, mas eu sempre reforço que as discussões que elas são feitas aqui, elas são sempre muito reduzidas. Então, se você se interessa por conteúdos feministas num aspecto teórico mesmo, de querer conhecer teoricamente, tem que ir para a leitura, não tem como fugir do livro. Hoje a gente começa, então, para falar sobre o terceiro capítulo, depois a gente fala sobre o quarto. Então, o terceiro capítulo intitulado A Esposa Substituta e o Fantoche. Bom, já é uma ideia um pouco corrente dentro das teóricas feministas, especialmente das historiadoras, uma perspectiva de que a relação de dominação das mulheres pelos homens, ela vai se firmar ou ela vai se formar, ou talvez ela vai se acentuar a partir do surgimento de noções como propriedade privada, a partir do surgimento de espaços privados, a partir do momento que as propriedades privadas vão se fortalecendo, essa ideia da submissão feminina ela vai se fortalecendo ou se formando. Então a gente tem perspectivas diferentes aí, mas o que a gente pode dizer com certeza é o fortalecimento das propriedades privadas também fortalecem a condição de submissão das mulheres. A Gerda Lerner vai fazer esse estudo a partir de aldeias neolíticas. Então, a partir dessas aldeias, ela vai mostrar como isso foi se fortalecendo, especialmente a partir do que ela vai chamar de ascensão da civilização, ou revolução urbana. Então, a partir do momento que os espaços urbanos vão se fortalecendo, a gente vai ter essa ideia de propriedade privada se fortalecendo também, e a condição da mulher, a condição de submissão da mulher se fortalecendo também. Ela vai dizer que na Mesopotâmia, isso tudo vai fazer com que surja 3 movimentos. Primeiro, a ideia, o espaço que a mulher tem dentro da família começa a ser regulamentado pela lei. Se começa a ser regulamentado pela lei, essas leis são feitas pelos homens. Obviamente, essas mulheres começam a perder esse espaço, e esse espaço que essa mulher perde, ou esse poder que a mulher perde dentro da família, agora está institucionalizado, agora está escrito, está dito na lei. A prostituição começa a ser regulada, e controlada. As mulheres vão começar então, a perder espaço em diversas profissões. Mas uma terceira coisa muito importante que ela vai dizer que acontece é a partir do momento que o estudo começa a se tornar mais formal, as mulheres começam a ser excluídas desse processo.
Então a gente está falando tanto de mulheres com mais condição financeira como de mulheres escravas. Isso obviamente vai ser de forma mais intensificada. Mas o que acontece é, conforme os espaços de educação vão se formalizando, as mulheres vão saindo desse espaço. A Gerda ela vai fazer uma abordagem depois muito histórica e com muitos detalhes históricos. Então, para quem gosta especialmente de estudar história e estudar o feminismo pela perspectiva histórica, novamente falo para voltar para o livro, mas esses detalhes a gente vai pulando por aqui, porque senão o vídeo vai ficando muito longo. Ela vai falar sobre processos de formação de cidades e estados, e ela fala sobre tudo isso com muito detalhe, até porque o livro tem 400 e pouquinhas páginas, então ela fala sobre isso com muitos detalhes. Mas a respeito disso e a respeito desse processo de transformação social, uma coisa que é importante a gente dizer é, quando ela vai falar sobre a formação do militarismo, ela vai dizer que começa a surgir, começa a se fortalecer a necessidade de ter muita gente, muita força de trabalho para a construção das cidades e para a construção de determinados espaços públicos, e essas populações que vão ocupar esses espaços que eram necessários vai ser justamente populações que começam a ser escravizadas. Então ela vai dizer que ali na Mesopotâmia essa necessidade ou esse fortalecimento se dá a partir do fortalecimento do militarismo. Com isso, a gente vai ter o fortalecimento das classes, então a gente vai ter os primeiros processos de estratificação social, a gente pode dizer, e dentro desse processo, quem sai perdendo necessariamente é a mulher. Então ela vai dizer que mulheres de classes mais elevadas perdem, mas ainda têm alguns direitos em relação a outras mulheres de classes mais baixas e em relação a mulheres escravizadas. O corpo da mulher, a gente sabe, ele sempre foi visto como um instrumento de poder, e nesse momento ele era visto como uma forma de mostrar poder de uma nação pela outra. Então, uma nação que de repente conquistava uma outra, exigia que fossem fornecidas mulheres virgens para esses vencedores, vamos dizer assim. Então, o corpo da mulher ele era usado como nesses processos de negociação, mas também nesses processos de mostrar poder. Então, era uma aldeia que perdesse, ou uma determinada comunidade que perdesse uma disputa, ela era obrigada a fornecer mulheres e mulheres virgens para essas nações vencedoras. Mas ela também vai dizer que entre esse período ali, entre 3100 e 2900 a.C., a história vai mostrar a presença de uma série de figuras de mulheres provavelmente ocupando lugares de sacerdotisas ou de rainhas ou mulheres que ocuparam uma série de espaços de poder nesse momento em específico, vários momentos aí antes de Cristo, mas ela também vai dizer que existia uma outra razão para esses servos serem enterrados junto com seus senhores, porque ela vai dizer que o rei novo não queria assumir junto com os servos do rei anterior e queria começar tudo novo por uma série de razões, então não podia ter servos que tinham servidos ao outro rei, então essa era uma outra justificativa para todo mundo ser colocado dentro do túmulo. Um outro aspecto que a Gerda vai chamar a atenção, e pensando aí nessa relação entre homens e mulheres, é que quando essas aristocratas, quando essas rainhas, elas eram enterradas com muitas servas, então era como se elas tivessem várias servas durante toda a sua vida para servi-las, e quando ela morria, essas servas seriam enterradas todas junto com elas. E o que a Gerda vai chamar a atenção é justamente para a vulnerabilidade dessas mulheres dentro dessa relação aí, dessa vulnerabilidade das servas. Então, quando uma rainha morria, muita mulher ia morrer junto com ela, porque a nova rainha ou a nova liderança ia começar com funcionários e com servos novos. Mais adiante, a Gerda vai chamar a atenção para um momento muito especial da história, que é mais ou menos ali entre 2200, 2300, 2200 a.C., que a Gerda vai chamar a atenção para as primeiras leis de regulação do papel da mulher dentro da sociedade em relação ao homem. Então a gente vai ter uma lei dizendo que a mulher não pode se casar de novo, não pode se casar uma segunda vez, então a gente tem aí a questão da viuvez, a questão do divórcio sendo regulamentada, e também que as mulheres tinham que sofrer uma punição muito intensa quando elas falassem de uma maneira inadequada com os homens. E aí a Gerda vai dizer, não dá para saber se essa maneira inadequada que se fala está relacionado no aspecto sexual, então se uma mulher fala de uma maneira chamando atenção para um aspecto sexual com o homem, ou se quando ela fala meio que agressiva, ou meio que estúpida, ou num tom que o homem ache inadequado. Não dá para ter muita certeza, mas a gente vai ter
uma legislação sendo regulamentada nesse aspecto, tanto de controlar as relações das mulheres, mas também no papel de controlar o tom que as mulheres falam com os homens. Tratando ainda das cidades-estados da Mesopotâmia, a Gerda vai chamar a atenção para uma coisa que vai acontecendo quando os homens começam a perceber o espaço e o poder que as mulheres têm a partir de seus casamentos. Então vão começar uma série de casamentos diplomáticos, uma série de casamentos por interesse, pensando especialmente nessas mulheres de família, de aristocratas, e ela vai dizer que essas mulheres começam a receber uma educação muito avançada, começam a receber o que tem de melhor em educação, justamente porque são essas mulheres que vão estar com seus esposos em determinados espaços, em espaços nos quais elas precisam falar bem, no qual elas precisam negociar, nos quais elas vão desempenhar uma determinada função, mas especialmente para que essa mulher consiga fazer isso sem prejudicar a família anterior. Então a ideia desses casamentos começa a ser promover ali uma aproximação de uma família que tem interesse com uma outra família igualmente poderosa, e quem está nesse meio aqui é a mulher. Então por causa disso ela tem que saber de uma série de aspectos políticos, econômicos, culturais, para ela poder conseguir fazer essa ponte, esse atravessamento aí de forma adequada. Então essas mulheres especialmente começam a receber uma excelente educação aí, e novamente, não é para todo mundo que chega essa educação, ou não é para todas as mulheres que chega essa educação, é só para as mulheres de famílias aristocráticas. Uma outra função que as mulheres vão exercer nesse momento é de mostrar o poder de um rei. Então era muito comum que um rei, quando subjugasse uma outra nação, ele aproveitasse para tomar para si as mulheres consideradas mais bonitas, as mulheres consideradas mais atraentes, para compor o seu harém, justamente porque quanto maior fosse o seu harém, mais diversificado com mulheres de diferentes nações esse harém fosse, isso provava o poder desse homem. Então, novamente, o corpo da mulher aí sendo usado para provar um determinado poder, para provar uma determinada virilidade desse rei que conseguia subjugar uma outra nação. E muitas vezes as esposas participavam desse processo aí de escolha desse harém, de seleção desse harém. Então, muitas vezes elas ficavam incumbidas por seu marido de escolher as melhores mulheres, as mais bonitas, as mais atraentes, de controlar o que elas comiam, de controlar a forma como elas se portavam, a forma como elas se vestiam, porque esse harém, ele não tinha só uma função de satisfação sexual desse rei, mas tinha uma função também de mostrar para os outros o poder desse rei. Para finalizar a discussão desse capítulo, o que fica evidente é que muito antes do surgimento da ideia de patriarcado como a gente conhece hoje, muito antes da criação de um sistema patriarcal pautado por uma economia, pautado por uma política que sustenta o patriarcado, muito antes disso a gente já tem uma relação desigual de sexo, a gente já tem espaços de homens e mulheres diferentes dentro da sociedade, a gente já tem um valor do homem diferente do valor da mulher dentro da sociedade, muito antes da formação do que a Gerda vai chamar de patriarcado. Então o patriarcado vem depois, a divisão sexual dos trabalhos, a divisão entre homens e mulheres e os papéis ocupados por homens e mulheres já acontecia fazia muito tempo. Agora a gente vai para o quarto capítulo, intitulado A Mulher Escrava, que é o capítulo mais interessante até agora, justamente porque a Gerda ela vai puxando uma série de coisas que ela discutiu nesse primeiro capítulo, ela vai puxando para a gente conversar agora e para a gente discutir pensando nas mulheres que eram maioria, né? Quem era a maioria das mulheres provavelmente não eram as princesas, não eram as rainhas, provavelmente eram as escravas, e é sobre essas mulheres que a gente fala agora. No início do capítulo, a Gerda vai começar a discutir o que ela vai chamar de escravidão, né? Ou ela vai começar a discutir como que surge a escravidão. Então ela vai dizer que as primeiras formas de dominação de um povo pelo outro, ou de um povo por pessoas de um outro povo, vai acontecer por questões de guerra, vai acontecer por disputas de poder, vai acontecer por questões de crime, por conta de venda por algum familiar. Então a gente tem uma série de maneiras, uma série de ferramentas que vão sustentar esse início dos processos de escravização. Eu vou ler só um trechinho aqui. A Gerda vai dizer que a escravidão ela só podia ocorrer se existissem determinadas condições. Primeiro, tinha que ter excedente de alimento, tinha que ter maneiras para reprimir prisioneiros resistentes, tinha que ter distinção entre escravos e escravizadores. Então ela vai dizer que precisava de uma série de coisas para que um povo conseguisse escravizar um grupo significativo de pessoas.
E a gente vai pegar essa ideia aí pra gente refletir sobre ela, porque ela vai retomar muito sobre isso e ela vai retomar e relacionar isso com a relação entre homens e mulheres. Precisava ver a distinção clara, visual e conceitual entre escravos e escravizadores. Então ela vai discutir muito sobre essa ideia de por que se a gente pode pensar hoje, por que o escravo meio que aceita a condição de submissão, por que o escravo permanece na condição de submissão. Muitas vezes quando a gente olha para a história, parece muito nítido, assim, bom, era só todo mundo se revoltar, já que era a maioria. Mas o que a Gerda vai mostrar pra gente para que isso acontecesse, o povo que escraviza precisava ter certeza que daria certo. Mas além de precisar ter certeza que daria certo, ele precisava saber, por experiência, que isso funcionaria. E como que se sabia que isso funcionaria? Porque a gente já tinha sujeitos sendo escravizados anteriormente, ainda que não nessa definição clássica de escravização. A gente já tinha uma estrutura de divisão entre homens e mulheres, e a gente já tinha uma estrutura de divisão entre adultos e crianças. A partir dessas distinções que existiam anteriormente, entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, com uma noção visual e conceitual que diferenciasse esses dois grupos, tanto o primeiro quanto o segundo, mas se sabia que essa estrutura ou que essa lógica poderia funcionar para outros aspectos. E aí a Gerda vai afirmar em diversos momentos que a opressão das mulheres começa antes da escravidão. Então ela diz que a escravidão só foi possível porque os homens, desejosos de construir um processo de escravização, já sabia que isso daria certo e isso foi possível pela percepção da opressão das mulheres. E aí ela vai provando essa afirmação dela, mostrando pra gente que quem foi escravizado primeiro foi de fato as mulheres. Então, para além de ver uma estrutura de opressão lógica dentro da sociedade, começa a haver a escravização primeiro por meio das mulheres. Então, quando dentro dessas nações que perdiam, de repente, uma guerra, uma disputa, precisavam mandar suas mulheres virgens, ou para casarem, ou para serem concubinas, e a partir dessas primeiras formas que as outras formas elas vão acontecendo também. Então os primeiros grupos de pessoas a serem enviados para os vencedores das guerras eram mulheres, e necessariamente mulheres virgens, para casar, para serem concubinas. Essas mulheres eram escravizadas, então, e foi a partir dessa lógica que isso foi se estendendo para outras populações também. Ela vai dizer que o impacto do estupro foi muito significativo para esse processo, porque a Gerda vai mostrar que o estupro ele tinha uma dupla função ali. Ele desonrava as mulheres de um determinado grupo, mas essa desonra, ela não atingia somente as mulheres, elas meio que castravam, isso meio que castrava simbolicamente os homens de uma determinada nação. Então pensa só, uma determinada nação perde uma guerra, perde uma disputa. Os homens vencedores, eles vêm e estupram essas mulheres. O grande interesse nisso não é necessariamente nos corpos das mulheres, mas é especialmente em mostrar o seu poder para os outros homens. Então os homens já perderam, eles não têm como combater esses vencedores que vêm chegando para estuprar e para desonrar essas mulheres. Então por conta disso, é como se isso tivesse um duplo efeito. E a permanência, o impacto desse duplo efeito vai se sustentando e vai mostrando uma coisa ali para os poderosos. Bom, se a gente desonra um determinado grupo num determinado nível, a gente consegue fazer com que esse grupo permaneça subjugado a ponto da gente conseguir escravizá-lo, fazê-lo trabalhar, fazer uma série de coisas que ele não faria somente por meio de uma ordem barata ou por meio de uma ordem que não tivesse uma formação simbólica antes dele se concretizar de fato. Tudo isso que vai acontecendo, como a Gerda vai mostrando pra gente, vai fazendo com que vá se formando e se consolidando uma série de outras percepções ali. A ideia de desonra vai carregar consigo a ideia de honra. Então a ideia da castidade, a ideia da pureza, a ideia da fidelidade vão se fortalecendo mais ou menos no mesmo período, e são essas ideias que vão fazendo com que em determinado momento a gente vai começar a ter estruturas patriarcais. A estrutura patriarcal, ela carrega em si essa ideia de que o homem controla, mas também carrega, ainda que de modo muito torto e equivocado, essa ideia de que o homem protege. Então é como se o homem tivesse que proteger sua família, ele é esse grande patriarca que protege a sua família, e que uma mulher, quando ela é estuprada, ou quando ela é infiel, ou quando por acaso a sua castidade é rompida de alguma maneira, ela desonra a sua família porque ela desonra esse grande patriarca.
Essas técnicas e essas estruturas conhecidas nesse período vão fazer com que os dominadores vão aperfeiçoando essas técnicas. Então ela vai trazer textos bíblicos, ela vai trazer textos históricos, ela vai trazer literatura para mostrar uma série de práticas que vão mostrar que tudo isso foi se especializando com o tempo. Então ela vai citar vários textos bíblicos que vão mostrar e vai comparar com outros textos também para mostrar a prática de cegar os prisioneiros, para cegar os escravos, para que eles trabalhassem ali, para que eles se mantivessem sempre dentro da determinada ocupação para o qual eles eram designados, justamente porque eles não tinham condição de fugir, condição de escapar. Então, o que ela vai mostrar é que para que a escravidão se tornasse uma condição social, foi preciso com que ela fosse elaborada ao longo de muito tempo e que ela fosse elaborada a partir de diversas técnicas que são relatadas e que são percebidas tanto nos textos religiosos, quanto nas epopeias clássicas, quanto em diversos materiais históricos. Como a Gerda vai apontar, o estupro sempre foi uma excelente ferramenta de coerção das mulheres, sejam das próprias mulheres, das mulheres de suas classes, quanto das escravas, quanto de prisioneiras. Então o estupro ele sempre foi utilizado como uma ferramenta de coerção. E aí a Gerda vai falar sobre diversos aspectos dessa questão do estupro e de como eles tinham impacto sobre o psicológico das mulheres. Primeiro que o sujeito que estuprava, né, ele desonrava a mulher, ele meio que mantinha essa mulher presa a ele por uma série de razões a partir dessa ideia de castidade e da necessidade de castidade, da necessidade de honra. Mas também ela vai mostrar que muitas vezes essas mulheres ficavam grávidas e os senhores, percebendo isso, engravidavam essas mulheres propositalmente, porque eles percebiam que essas mulheres ficariam submissas onde seus filhos estivessem. Então ali ele fazia com que esse processo de escravização dessa mulher atingisse aí um outro sujeito, o filho dela. A partir do momento que essa mulher engravidava, era muito provável que ela ficaria ali e permaneceria em condição de submissão por causa do seu filho. Então isso fazia com que essas mulheres se mantivessem presas àquele senhor, presas àquele espaço, e aí chegava um determinado momento que já não era mais tão necessário estratégias de contenção dessas mulheres, porque a estrutura social já estava meio que arranjada, já estava meio que organizada. Ela vai dizer que são esses modelos de submissão das mulheres, isso é importante a gente falar, a partir do estupro, a partir da coerção, a partir da violência física, a partir da violência psicológica, a partir da dominação dos filhos dessas mulheres. Então são essas ferramentas, são essas estratégias que vão ser o modelo para a criação do modelo patriarcal. Então quando a gente falou lá atrás que o patriarcado ele tinha essa ideia de proteção e essa ideia falsa, é justamente por isso, porque numa família patriarcal o homem controla a mulher. Se a gente pensa no patriarcado moderno, o homem vai controlar o dinheiro da mulher, para onde que a mulher vai, para onde que ela não vai, com quem essa mulher conversa, com quem essa mulher não conversa, quais são os espaços que essa mulher ocupa. É esse homem que muitas vezes vai dizer se essa mulher pode ou não pode exercer uma atividade remunerada. Então é esse o modelo da estrutura patriarcal que a gente conhece hoje e que subjuga mulheres e crianças. A Gerda vai falar várias vezes sobre a criança dentro dessa estrutura social. É esse modelo patriarcal, ou esse modelo patriarcal é fundado a partir desse modelo de subordinação das mulheres. Depois a Gerda vai fazer uma comparação que é bem provocativa, ela vai comparar tanto o papel da mulher casada e livre, quanto da mulher escrava. E as duas tinham que desempenhar um papel de subserviência em relação a esse senhor, o que vai distinguir essa mulher, a esposa, a mulher casada, ela desenvolvia um sistema de opressão com essas escravas também. Então a mulher escrava está aqui, sendo alvo tanto desse processo de submissão em relação aos senhores, mas também em relação às senhoras. Mas essas senhoras, elas também eram subservientes aos seus esposos, aos seus senhores. Para falar tanto da questão da escravidão, quanto para falar do processo de subordinação das mulheres, a Gerda vai falar que quando um grupo ele é escravizado, ele carrega o estigma de ser escravizado. E quando essa escravização continua por muito tempo, ela vai se tornando naturalizada, tanto para quem escraviza, quanto para quem é escravizado. Então, tanto as mulheres quanto os escravos, como a Gerda vai mostrar, eles vão carregar esse estigma por tanto tempo que daqui a pouco essa crença ela vai se tornar verdadeira, ou ela se torna natural, porque a gente aceita hoje, por exemplo, divisão de classes, a gente aceita muito bem. Né? Se a gente pensa hoje na estrutura de classes, a gente tem classes D e E,
A gente pode incluir aí classe C, D e E, que juntas conseguem ter uma força de disputa muito significativa e que conseguiriam inverter esse sistema de opressão, mas que se mantém. E por que ele se mantém? Porque a gente naturaliza. Daqui a pouco ele se torna natural, daqui a pouco ele se torna lógico, daqui a pouco se torna assim mesmo. E a questão da subordinação das mulheres também. Né? Se a gente pensa nas formas de trabalho modernas, se a gente pensa no papel da mulher hoje, essas estruturas elas se mantêm porque elas estão sendo muito repetidas já há muito tempo. Então essa ideia de que a gente tem pessoas inferiores e pessoas superiores é uma ideia que está sendo repetida faz muito tempo, mas não só repetida aleatoriamente. A gente tem estratégias para fazer com que elas sejam mantidas e para fazer com que elas sejam aperfeiçoadas. Hoje a gente fala sobre os capítulos 5 e 6, já estamos aí na metade do livro, temos 11 capítulos, eu sempre esqueço isso, temos 11 capítulos, a gente já chega aí na metade do livro com a discussão dos capítulos 5 e 6. Para quem está chegando por aqui agora, aqui no Trama Literária a gente tem um projeto que funciona quando a gente fala da discussão de livros feministas, livros com teorias um pouco mais densas, a gente costuma dividir a discussão do livro em vários vídeos para a gente fazer uma discussão um pouco mais aprofundada. Então, se você conhece alguém que se interessa por feminismo, por crítica feminista, já indica o canal aí. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e, claro, divulgar o canal. Bom, a gente fala primeiro sobre o capítulo 5, que se chama A Esposa e a Concubina. Antes de falar especificamente sobre essas duas classificações de mulheres, a Gerda vai falar um pouquinho sobre o propósito do livro, sobre o propósito do projeto, que é discutir a condição da mulher, voltando e fazendo uma análise histórica de 4 leis mesopotâmicas. Aliás, de 3 leis mesopotâmicas mais as leis bíblicas. Então ela vai falar do Código de Hammurabi, das leis médio-assírias e das leis hititas. E, em paralelo, ela vai trazendo também o que ela vai chamar de lei bíblica para fazer um apanhado uma leitura histórica desse período mesopotâmico. O que ela vai mostrar é, quando a gente vai fazendo a análise dessas 4 leis, ou desses 4 documentos, a gente vai percebendo uma continuidade no modo como as mulheres são tratadas ao longo desse período histórico. Então ela está falando de milhares de anos para fazer uma análise de como que a condição da mulher foi sendo desenvolvida. Para quem está chegando por aqui agora, volta que a gente já discutiu várias outras mulheres. E hoje a gente fala da esposa e da concubina e da condição da esposa e da concubina. Tem algumas coisas que, por mais que pareçam óbvias, é importante a gente retomar, porque a gente está voltando para a história e fazendo uma análise de muitos anos atrás, de milhares de anos atrás, para a gente perceber como as mulheres eram tratadas. Então, uma das primeiras condições, uma das primeiras questões que a Gerda vai perceber fazendo comparativa de todas essas leis, é que as leis mostram uma série de restrições às mulheres, especialmente no que tange a sexualidade em relação ao sexo, do que com os homens. Então é como se existissem várias leis para como as mulheres devem manter relações sexuais e poucas leis para como os homens devem manter relações sexuais. Então essa é uma primeira questão importante que a Gerda vai perceber. Outro aspecto que a Gerda também vai chamar atenção é o fato de que essas leis elas eram desenvolvidas por pessoas de classe alta e isso vai ter um impacto muito importante na sociedade porque eram pessoas de classe alta, legislando a vida de todo mundo, e era natural que nem sempre essas leis chegassem em determinadas camadas. Então eram leis feitas por pessoas de classe alta para legislar a vida de todo mundo, só que para muita gente essas leis acabavam não chegando, não tendo um efeito tão concreto assim, porque havia um abismo assim entre esses dois sujeitos. A lei de Hammurabi talvez seja a lei ou o grupo de leis mais severos que existe. Inclusive tem uma lei que dizia aqui que se um cirurgião ele não obtivesse sucesso na cirurgia, a mão dele deveria ser decepada. Então a gente está falando de leis que eram impossíveis de serem cumpridas e essa legislação, esse grupo de leis, ele legislava inclusive sobre o comportamento sexual das mulheres, olha só. Outro aspecto, voltando ao que eu disse lá atrás, outro aspecto relacionado a essa questão de a lei mesopotâmica ser feita por pessoas de classe alta, isso ia implicar na punição também. Então uma pessoa de classe baixa que causasse algum prejuízo para uma outra pessoa de classe baixa, ela ia ter uma punição. Se essa pessoa de classe baixa causasse um prejuízo para um aristocrata, seu prejuízo ia ser muito maior. Então as pessoas na legislação ali não tinham o mesmo valor e isso estava dito.
Não é uma coisa meio que implícita, como funciona hoje. Naquele momento isso era explícito. Se você causasse um determinado tipo de prejuízo para alguém, para um aristocrata, isso ia influenciar em como você ia ser punido também. Pensando ainda nessa questão de classes, uma coisa muito difícil naquele momento eram as mulheres ascender socialmente ou se libertarem. Mesmo que a gente não estiver falando de uma ascensão social, quando a gente pensa numa libertação da mulher, especialmente da mulher escravizada, a gente vai perceber que isso é muito difícil e é muito mais difícil do que para os homens. Vamos pensar, ela traz o exemplo ali do Código de Aliança Hebraico, que está lá em Êxodo, está lá na Bíblia, e ela vai mostrar o seguinte: um homem, ele podia ser liberto depois de 7 anos. Então, um homem que fosse preso por dívida, ele podia ser liberto depois de 7 anos para cumprir essa dívida, depois que ele tivesse cumprido esse tempo. E ele deveria deixar para trás a esposa e os filhos. Ele ficaria preso ali perpétuo, de modo perpétuo, só se ele quisesse ficar com a sua esposa e com os filhos. Então, olha só, esse homem que está aí com essa dívida, ele pode ser liberto, mas a sua esposa e os seus filhos, não. A mulher, ao contrário, a mulher escravizada por alguma atitude dela, ela nunca seria liberta. O máximo para o qual essa mulher pudesse ascender era o concubinato. Então ela poderia se tornar amante, poderia se tornar concubina desse homem que a aprisionou, e aí sim ela ia ter uma espécie de ascensão. Mas ela nunca ia poder sonhar em dali da situação de escravidão para uma situação de liberdade, e para os homens, às vezes, isso era possível. Em alguns casos, inclusive, essa mulher poderia se casar com esse homem, e aí ela ia chegar no céu, ela ia chegar no limite, no que ela mais pudesse sonhar, vamos dizer assim. Caso essa questão do concubinato ou do casamento não fosse possível, caso esse senhor não quisesse essa mulher nem como concubina, nem como esposa, essa mulher ia decair, e aí ela ia virar prostituta. Então, toda forma de libertação dessa mulher, ou na verdade, a possibilidade de ascensão dessa mulher era por meio do concubinato ou do casamento, ou caso esse sujeito não a quisesse mais e não a quisesse mais como escrava, ela ia decair, mas ia decair para um lugar específico, que era o da prostituição. Pensando nesses conjuntos de leis que a Gerda vai tratar, em todos eles, uma coisa que vai se perceber muito é a ideia do casamento e de como o casamento ele era importante não só para as mulheres, para as moças, mas ele era também importante para as famílias dessas moças. Porque quando uma mulher se casava, era uma maneira dessa família também ascender, dessa família também obter alguma coisa em troca, obter alguma coisa financeira em troca. E em algumas famílias ainda era um momento em que elas conseguiam, quando elas conseguiam casar bem a sua filha, era um momento em que elas conseguiam um certo dote, vamos dizer assim, para poder casar o filho. Então, quando se casava uma filha, essa família recebia um dinheiro, essa filha era meio que comprada, né, vamos dizer assim, e aí essa família, com esse dinheiro, poderia comprar também uma boa noiva para o filho. Então, o casamento, nesse momento, ele é um grande negócio, do qual vai ser lucrativo ter filhas mulheres, porque essas filhas mulheres vão fazer com que bons negócios entrem para a família, mas no caso, a gente vai perceber que em todos esses casos, a gente vai perceber que o corpo da mulher ele é um grande negócio. Tanto no caso da mulher escrava, que as negociações vão acontecer no que diz respeito ao seu corpo, a sua liberdade, ou a sua ascensão, ou o seu declínio, vai acontecer de acordo com o uso do seu corpo. E no caso do casamento também, de famílias livres com filhas livres, o casamento ele vai ser um negócio em torno do corpo da mulher. E isso vai valer também para a maternidade. O Código de Hammurabi vai ser bem explícito no que diz respeito a isso. Inclusive, o cara que ele não tem um filho homem, ele pode se divorciar da mulher. Nesse caso, o que a mulher vai conseguir, a primeira esposa pode conseguir, é ficar ali na casa, meio que como um acessório ali, meio que como um anexo. Em todo caso, ele pode se separar dessa primeira mulher, se casar com uma segunda mulher, caso essa primeira mulher não tenha tido filhos homens. Quando a gente pensa nesses valores que vão sendo negociados, quando mulheres se casam e que esse dinheiro vai para a família, ou que esse dinheiro vai quando a mulher se casa, ou que ele volta, enfim, quando a gente pensa nessas negociações, a gente tem que também sempre que pensar na ideia que esses dinheiros eles vão sendo negociados entre os homens da família. A mulher dificilmente, mesmo em mulheres de classe alta, a mulher ela não tem o direito à administração do seu dote, ela não tem direito à administração do seu dinheiro. Então, caso uma mulher se case, essa negociação tenha envolvido uma grana boa,
essa grana, essas posses, esses bens, eles vão ser de administração do seu marido. Inclusive, se essa mulher de repente morre e morre sem filhos, esse dinheiro volta para famílias. Da mesma maneira que uma mulher ela não pode transferir as suas propriedades para suas filhas ou para os seus filhos. Quem vai decidir ou como esse dinheiro vai circulando é sempre uma negociação entre os homens e de modo que beneficiem os homens, mesmo em casos muito específicos. Quando a mulher tem direito ao uso das suas posses, o domínio é dos homens. Então, mesmo que a mulher use, ela não é dona, e caso essa mulher chegue a morrer, quem vai herdar é quem está ali numa lógica que vai beneficiar os homens da família e não as mulheres da família. O que é importante falar sobre todas essas negociações é que a Gerda vai dizer que isso é o que forma a família patriarcal como a gente conhece. Então, a família patriarcal que a gente conhece hoje, que guarda, ainda que de maneira diferente, resquícios disso, desse dinheiro que é dominado pelos homens, controlado pelos homens, administrado pelos homens, essa lógica, o modo como isso vai acontecendo, o que a gente vai perceber é tudo isso surge desse momento histórico. Até hoje, esses valores, que por mais que se fale menos sobre eles hoje, ainda existem, e existem algumas culturas de ter filho homem ser mais importante, do primeiro homem ter que ser um filho homem, todos esses valores, eles se formam nesse momento aqui. É muito tempo atrás que eles se legitimam, que eles se formam, e por isso é tão difícil da gente combater e da gente desconstruir, porque levou milhares de anos para esses valores serem consolidados. Também essa ideia de casamentos serem alianças. Então, nesse momento, no período mesopotâmico, uma coisa que vai ser claro para as mulheres de classe mais alta especialmente, é que o casamento era um negócio que poderia e que deveria beneficiar não só ela, mas a sua família. Hoje a gente ainda percebe alguns resquícios desse discurso quando a gente ouve sobre famílias buscando um bom casamento para suas filhas, buscando bons maridos para sua filha no sentido financeiro, no sentido de ter posses, e não incentivando essas mulheres a ter sua própria posse, a ter o seu próprio valor, a ter o seu próprio dinheiro. Isso vem desse momento histórico também. Casamento, eles eram negócios e esses negócios deveriam beneficiar essas mulheres, a família dessas mulheres, por isso eles eram tão importantes. E essa importância, esse valor, ainda que tenha se diluído, ele ainda permanece nos dias de hoje. No capítulo 4, a gente falou sobre a escrava. Aqui ela está falando sobre a esposa, ela está falando aqui sobre a condição da mulher que se casava, independente se mulheres de classe baixa ou de mulheres de classe mais alta. Agora ela gasta um tempo para falar da concubina, que é essa mulher que está numa posição intermediária. Ela não é nem a escrava, então ela não vai fazer nem os serviços mais pesados e os serviços mais rudimentares da casa, mas ela também não tem um lugar de esposa, ela está aí no meio termo, entre uma mulher e outra. E o que se vai perceber é, essa mulher ela tem uma série de obrigações, a concubina ela vai ter uma série de obrigações que ela precisa cumprir em relação ao seu senhor, em relação ao homem a qual ela serve, mas ela também tem que cumprir uma série de obrigações em relação à esposa. Então ela também deve satisfações à esposa desse senhor. Então os serviços que essa mulher manda ela fazer, ela precisa desempenhar, porque ela precisa saber, vamos dizer assim, que ela não está nesse lugar de privilégio que a esposa ocupa, ainda que ela também não seja mulher escrava. Isso tudo não era só dito, ou não era só acordo verbal, assim. Isso tudo, a gente está falando de análise de documentos. Isso estava escrito nessas leis mesopotâmicas. Qual que era o papel da concubina, qual que era o papel da esposa, qual que era o papel da escrava, como que a esposa deveria tratar a concubina, como que a concubina deveria tratar a esposa. Então, tudo isso era, muitas vezes, assentado nos contratos de casamento. Obviamente que a gente também precisa dizer que a virgindade ela era condição absoluta para esses casamentos acontecerem. A virgindade de todo mundo? De jeito nenhum. A virgindade das mulheres. A virgindade ele era esse bem a ser preservado e ele era uma coisa que era o principal aí que essas mulheres que queriam se casar precisam tomar o cuidado, precisavam se preservar. E quando eu digo que elas precisavam se reservar, é porque muitas vezes isso era visto como responsabilidade delas mesmo. Então o estuprador ele não sofria uma condenação tão grave assim, a não ser óbvio que ele estuprasse uma mulher da aristocracia, mas de modo geral
quando essa mulher, se essa mulher fosse estuprada, essa mulher estaria condenada muito mais do que o homem que a estuprou. E caso ela quisesse um casamento adequado, um bom casamento, a virgindade é um valor que ela deveria preservar com todas as suas forças, com toda a sua energia, porque isso era condição para o marido devolvê-la. Assim como o adultério, uma mulher, ela devia fidelidade ao seu marido e caso ela cometesse adultério, ela sofreria as condenações por isso, inclusive tendo que devolver dote. Assim, lembra aquela história de que o dinheiro era negociado sempre entre os homens? Caso uma mulher fosse adúltera e devolvida para a família, o dinheiro voltava, né? Porque essa condenação, ela precisava estar explícita de alguma maneira. Da mesma maneira, quando a gente pensa nessa questão do estupro, isso era evidente que as mulheres eram meio que responsáveis por isso, e quando esse estupro acontecia, quem ia ser prejudicado não era a mulher, era ou o pai dessa mulher ou o marido dessa mulher. Então, caso esse estuprador fosse condenado de alguma maneira, a sua condenação ela envolvia um prejuízo que ele causou para o marido ou para o pai, nunca para essa mulher. Não era a mulher que tinha sido prejudicada, ou não era a mulher que tinha sido lesada. Quem foi lesado é o marido da mulher estuprada. Quem foi lesado é o pai da mulher estuprada, não a mulher estuprada. Vão ter várias dessas leis, vão ter várias leis nesse sentido que ela vai compilando e trazendo aqui pra gente. Eu vou pular a maioria delas, porque são todas nessa ordem de coordenar e de regular o sexo das mulheres. Mas tem uma que eu quero trazer aqui, porque essa talvez seja das mais violentas que eu vi, que está lá nas leis médio-assírias, e essa lei diz o seguinte: se um sujeito causar aborto de uma mulher casada, então se a mulher está aqui casada e vem um outro sujeito e causa o aborto dessa mulher por alguma razão, a punição é esse sujeito aqui, o mesmo crime que ele cometeu com essa mulher, vão cometer não com ele, mas com a mulher dele. Então, se ele tiver uma mulher grávida, essa mulher dele também vai sofrer aborto. Então, o que a gente percebe é que o homem até nisso ele é protegido, assim, nessa lei especificamente ele é protegido. Ele comete o crime, mas quem vai sofrer a punição não é ele, é a esposa dele, ou os filhos dele, ou as filhas dele de alguma maneira, porque precisa se assentar que o que ele fez é errado, mas condenando não ele, condenando essas mulheres. A gente vai perceber quão pouco valor as mulheres vão ter nessa época. Acho que esse capítulo é o que deixa isso mais evidente, assim, quão pouco valor as mulheres têm diante dessa lei, no sentido de que o corpo dessas mulheres, o corpo da mulher, ele vai ser a base para a sua ascensão e para o seu declínio, mas ele também vai ser a base para a punição dos homens que estão ao seu redor. O que a Gerda finaliza dizendo nesse capítulo é que a família patriarcal ela se forma nesse momento, nesse período mesopotâmico, mas não só a família patriarcal. A ideia de que a família patriarcal é uma unidade, é uma célula, que é um organismo saudável, né? Que é um organismo saudável, da célula como um organismo saudável. Então a gente vai perceber que essa ideia também se forma nesse momento, mas como a Gerda vai dizer, vai se assentar nos 3 próximos milênios. Então até hoje a gente tem essa ideia de que a família patriarcal é esse órgão, essa célula saudável que precisa ser mantida, que precisa ser preservada, que está aí no discurso dos conservadores, e que a gente percebe que desde esse momento coloca a mulher numa condição absoluta de objeto. Né? A gente tem a impressão que a família patriarcal protege, cuida e beneficia as mulheres, mas na verdade a família patriarcal coloca as mulheres como objeto. O dinheiro é controlado pelos homens, a decisão são tomada pelos homens e a parte mais difícil do cuidado da gestão de uma família patriarcal é sempre das mulheres, independente de qual seja a classe que essa mulher ocupe. Vamos agora para o capítulo 6, que é um capítulo mais curtinho, um capítulo chamado O Velamento da Mulher, e que vai falar da condição da mulher prostituta, vai falar aqui da prostituição. Já falamos da mulher escrava, já falamos das mulheres da classe alta, das mulheres aristocratas, já falamos da concubina, agora a Gerda fala das prostitutas e dessa ideia de que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Será que é mesmo? Para Gerda, essa ideia ou a prostituição foi um valor que foi sendo construído ao longo da história e ela vai mostrar isso aqui nesse capítulo. Uma coisa que ela vai trazer, que é meio que uma regra, é que sociedades que lidaram
com mais liberdade no que diz respeito ao sexo. Então, liberdade, que sociedades que reprimiram menos o sexo, a prostituição ela era menos necessária. Sociedades muito repressoras em relação ao sexo, tanto dos homens quanto das mulheres, sociedades que reprimiram muito o sexo, o desejo sexual, tinham, não por acaso, um índice maior de prostituição. Então, quando a gente está falando de sociedades que lidaram sobre o sexo com muito tabu, com muita proibição, com muitos interditos, a prostituição estava aí bombando justamente porque, de alguma maneira, esses desejos dos sujeitos eles têm que ter vazão. Ela vai trazer também uma ideia que está no livro do Engels, que fala sobre a condição da mulher na família, sobre a formação da família patriarcal, e ela vai dizer que no livro do Engels está dito que a prostituição é uma espécie de complemento do casamento monogâmico. Então a gente tem aqui que o casamento monogâmico ele só existe porque existe a prostituição. Sem a prostituição, o casamento monogâmico não existe, não é mesmo? Então é como se essa profissional ela fosse surgindo ou ela fosse sendo criada justamente porque foi preciso em algum momento criar a família monogâmica, mas sabendo-se que esses desejos dos sujeitos precisariam de vazão de alguma maneira, precisariam de um escape, tá aí a prostituta para ser esse complemento do casamento monogâmico. Ela também vai dizer que uma série de esculturas, que uma série de templos vai mostrar que existia uma espécie de outra profissão que era uma servidão sexual religiosa. E aí a gente tinha a servidão sexual religiosa e a prostituição comercial, que eram meio que duas profissões diferentes, mas que atendiam ao mesmo princípio, né? Que atendiam ao mesmo princípio, que era o princípio da prostituição. Mas o que essa servidão sexual religiosa vai mostrar é que existiram templos para isso, em caráter religioso mesmo, né? Em caráter de adoração. A gente vai ter esculturas que vão deixar isso bastante evidente. Quando a gente vai buscando isso aí por meio das esculturas, a gente vai estudando esse aspecto, a gente vai perceber que em determinados templos a gente lidava com esculturas que mostravam muito corpo, que tinha muito aí a imagem de seios, imagens de nádegas, imagens dos corpos das mulheres em exposição, e isso vai evidenciar, junto com outros dados históricos, que existiu nesse período que se chama de servidão sexual religiosa, dando um outro caráter aí, ou um outro valor para a prostituição. Essas mulheres elas eram o que se chamava de meretriz do templo, então elas não tinham o mesmo valor de uma prostituta barata, de uma prostituta de rua, de uma prostituta comercial. O que se percebia é que essas meretrizes do templo, elas atendiam aí um princípio quase religioso, porque o papel dela era aceito na sociedade, ele era valorizado na sociedade, o papel dela tinha um valor, era um papel honorável, vamos dizer assim, porque ela era uma espécie de escolhida para civilizar o homem selvagem. A gente vai ter muito esse mito na literatura de que a mulher consegue civilizar o homem selvagem por meio do sexo, e isso está evidente aqui nesse momento, por meio desses documentos, por meio da análise desses documentos, porque vai se ter essa ideia aí de que a sexualidade ela é civilizatória. A gente tem muita repetição desse mito em vários documentos, a gente tem muita repetição desse mito na literatura, justamente porque a gente vai partir da ideia de que uma mulher acalma o homem, ou que uma mulher consegue domesticar o homem, ou que a mulher consegue controlar o homem por meio do sexo. Quando a gente volta naqueles dizerem que vão reverberando nos dias de hoje, essa ideia, ela é permanente. A ideia de que uma mulher consegue salvar um homem ruim, a ideia de que uma mulher consegue educar um homem ruim, ela existe ainda, ela é válida ainda, tem muita gente que repete isso, e essa educação ou essa civilização vai acontecer como? Por meio do sexo, obviamente. Finalizando a discussão desse capítulo, e analisando aí a condição das várias mulheres que a Gerda já foi trazendo pra gente, uma coisa que ela vai confirmar aqui no final desse capítulo é: a regulamentação sexual das mulheres vai acontecendo conforme a formação das classes vai acontecendo. Então, conforme as sociedades vão sendo estratificadas, conforme as classes vão surgindo, os valores das mulheres vão sendo construídos também em relação a essas classes e, principalmente, vão acontecendo de forma que a sua sexualidade vai sendo regulamentada. Então, o valor de uma mulher está profundamente atrelado ao seu valor sexual, e isso vai ser um dos pilares que sustentam o Estado. Então, se o Estado hoje ele é sustentado pelas classes, esse Estado também é sustentado pela regulação sexual das mulheres. E a família patriarcal, aliás, a família patriarcal ela é sustentada
por meio da regulamentação sexual das mulheres. Sem a regulamentação sexual das mulheres, essa aqui é a prostituta, essa é a amante, essa é a esposa, essa se comporta dessa forma e essa dessa outra forma. Se a gente não tem essa regulamentação, a gente não tem família patriarcal. Hoje a gente fala sobre os capítulos 7 e 8, que é as deusas e os patriarcas, as deusas e os patriarcas. E no próximo vídeo e o último, a gente termina então a nossa discussão com os 3 últimos capítulos. Se você está chegando por aqui agora, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, sempre ajuda muito quando vocês dão esses feedbacks com curtidas, comentários, com ativar as notificações, porque isso sempre mostra para o YouTube que quando o conteúdo tem relevância e vai ajudando que o conteúdo chegue para outras pessoas também. Bom, o capítulo 7, eu acho que talvez aquela discussão vai ser mais curtinha até agora, assim, de todos os vídeos que a gente fez sobre a criação do patriarcado, não porque o capítulo seja curto ou não porque não seja tão bom quanto os outros, mas é porque ela vai trabalhando com muitos exemplos, então ela vai trazer várias e várias deusas para mostrar o argumento dela, para mostrar o que ela está defendendo, mas ao mesmo tempo não tem necessidade da gente estar repetindo e falando de todas as deusas por aqui. Então a gente vai trabalhar a ideia, o argumento dela e os argumentos dela em relação às deusas, porque ela falou já da mulher, falou da escrava, falou da concubina, agora ela fala das deusas, e depois a gente vai para o próximo capítulo, que é os patriarcas. Nos capítulos anteriores, ela vai mostrando pra gente que vai acontecendo o seguinte processo. Enquanto que as mulheres de classes mais baixas vão perdendo os poucos valores e os poucos direitos que elas tinham, alguns direitos e alguns privilégios vão sendo concedidos às mulheres de classe mais elevada, especialmente relacionado à posse de terra, ou ao poder dentro do universo, dentro do mundo público. Então ela vai dizer que isso vai acontecendo. Não que as mulheres vão ter, nem as mulheres de classe alta vão ter um poder similar ao dos homens, parecido com o dos homens, não é isso. Mas essa comparação é entre as próprias mulheres. As mulheres elas vão ser subordinadas independente de quais sejam as classes, qual seja a classe dessas mulheres. Mas se comparar um grupo social com a outra, um grupo de mulheres com a outra, é possível ver que uma foi se lascando mais ao longo da história e outra foi se lascando um pouco menos, justamente por conta dessa questão de acesso, de possibilidade de ter posse, de ter terra e de ter grana, que é fundamental para a construção dos direitos e de uma possibilidade de liberdade por parte das mulheres. Ela vai mostrar que conforme isso vai acontecendo, isso vai acentuando ainda mais o patriarcado, isso vai formando e fortalecendo o patriarcado, que foi um processo que foi construído de maneira muito lenta, mas ao mesmo tempo ela vai dizer que ao passo que o patriarcado ia se fortalecendo, ao passo que a subordinação das mulheres ia acontecendo, houve o que ela chama de rebaixamento das deusas. Ainda que esse rebaixamento das deusas tenha demorado mais do que o fortalecimento da subordinação das mulheres, ainda que a subordinação das mulheres tenha se construído mais rapidamente, houve um processo de rebaixamento das deusas. Isso porque, conforme ela vai mostrar anteriormente, a gente sempre teve deuses e deusas tiveram, em toda a história, funções diferentes. Mas até determinado momento, essas funções elas não tinham valores diferentes, não tinha importância diferente. E aqui ela vai dizer que vai acontecer justamente isso com o tempo. As deusas elas têm determinados papéis e daqui a pouco esses papéis eles têm menos importância e os papéis dos deuses eles vão ganhando mais força e mais relevância com o passar do tempo. Outro aspecto que ela vai dizer relacionado a esse processo das deusas é que por mais que a sexualidade das mulheres especialmente tenha sido sempre vistas como tabu, quando se tratava das deusas nem sempre acontecia. Então ela vai trazer o exemplo da deusa Ishtar e ela vai dizer que a oferenda que se costumava fazer para a deusa Ishtar eram imagens de uma vulva ou artefatos que lembrassem e que fossem construídas ali a imagem e semelhança de uma vulva, justamente porque ela era uma deusa conhecida por sua fertilidade. Então essa série de tabus que era comum acontecer em relação à sexualidade feminina não necessariamente atingiam as deusas até determinado momento. E aí ela vai citar vários exemplos de várias deusas e vários artefatos relacionados a seios, relacionados a vulvas, relacionados ao corpo. Ela vai dizer sobre estatuetas que remetiam diretamente ao corpo feminino. Então ela vai dizer que esse processo que acontecia naquele momento mostrava que a sexualidade das deusas ou a sexualidade relacionada às deusas não era, pelo menos até determinado momento, um problema ou vistas como um problema
como era diferente de como acontecia com as mulheres reais. Para Gerda, um dos motivos para essa transformação ter acontecido, para além do fortalecimento do patriarcado, é o que o fortalecimento desse patriarcado provocou. O que ela vai defender é a ideia de que a sexualidade das deusas não era vista como problemáticas até determinado momento, é justamente porque havia a ideia da sexualidade e da reprodução, da fertilidade, como sendo algo envolvido por uma série de mitos. Então, como se conhecia pouco sobre esses processos, se recorria a essas deusas quando se precisava da fertilidade. Quando os processos de reprodução eles passaram a se dar de maneira um pouco mais consciente, sabia-se como que isso acontecia, de que forma que isso acontecia, e se sabia também a Simone de Beauvoir vai falar sobre isso também. Sabia-se da importância ou da necessidade de participação de um sujeito masculino para isso, é que vai esse processo ele vai deixar de ser algo tão sagrado, ou vai deixar de ser algo tão místico e passa a ser então um processo naturalizado e que pode ser percebido de maneira consciente. Então, por conta disso, já não é mais necessário apelar ao misticismo, não é preciso mais apelar a uma coisa de outro mundo, justamente porque isso é percebido como algo natural e consciente, e que por isso, entre outras coisas, essa sacralidade das deusas e essa importância das deusas que eram costumeiramente associadas à sua fertilidade, todo esse processo vai se alterar bastante a partir de determinado momento. Acho que o exemplo que ela dá, que resume isso de maneira mais evidente, é o que ela vai chamar de destronamento da deusa mãe, que vai acontecer em diversas sociedades, em diversas culturas. Então hoje a gente pode pegar o cristianismo como exemplo, a gente tem um Deus Pai Todo-Poderoso. E ela vai dizer que em diversas culturas a gente teve por muito tempo uma deusa mãe toda-poderosa. E essa deusa mãe ela existia porque a fertilidade ela era associada ao processo de maternidade, ao processo de dar luz, ao processo de maternidade, ao processo do aleitamento. Quando isso tem um significado alterado, essa deusa mãe ela vai ser destronada, ainda que num processo que vai acontecer de maneira lenta. Isso altera, como a Gerda vai mostrar, isso altera não só o modo como as pessoas viam as deusas, mas altera toda uma estrutura de culto a essas deusas. Então ela vai dizer que em muitas culturas era comum ter uma sacerdotisa e essa sacerdotisa ter a mesma função, o mesmo papel de um sacerdote. Isso somente até enquanto havia uma espécie de papel sobrenatural das deusas. Quando esse papel sobrenatural das deusas ele perde relevância, e essa deusa mãe vai desaparecendo, é como se essa deusa ela fosse agora então ser tratada como uma mulher comum que tem um determinado papel dentro da sociedade, mas esse papel está subordinado ao do homem. E aí ela vai mostrar que a história vai mostrar diversos exemplos de desaparecimento ou de enfraquecimento da imagem das deusas, justamente porque agora, a partir da consolidação do patriarcado, do fortalecimento do patriarcado, a gente vai ter a ascensão dos deuses homens, pais, todos poderosos e donos do céu e da terra. No capítulo seguinte, que é o intitulado Os Patriarcas, que é quando ela vai falar dessa consolidação do patriarcado, ela vai fazer isso a partir do texto bíblico, mais especificamente a partir do texto de Gênesis, para mostrar o seguinte: bom, a gente aqui, a civilização ocidental, vai ter muitas metáforas e muitas ideias e muitas afirmações de gênero baseadas numa ideia de moralidade que é buscada lá, que é construída lá a partir do texto bíblico. A gente pode pegar ideias como de que a mulher é o pescoço, o homem é a cabeça, ou a ideia de que a mulher é retirada da costela do homem, por isso ela tem que ser protegida por ele. Então a gente vai ter várias metáforas, vários construtos aí que mostram a importância do texto bíblico para cunhar o nosso pensamento, inclusive até hoje. Até hoje a gente tem muito do nosso pensamento cunhado por essas metáforas. O que a Gerda vai fazer então nesse capítulo é mostrar como o texto bíblico absorveu o que era vigente naquela época, os construtos mentais daquela época, para reproduzir isso no texto religioso e que, por consequência, como esse texto religioso vai provocando impactos e influxos no modo como a gente pensa. Ela vai se pautar especificamente no texto de Gênesis. Como ela vai mostrar, o surgimento do patriarcado ele vai começar a ser mais evidente, ou ele vai começar a acontecer por meio do surgimento de clãs. Então a gente pode pensar aí na necessidade de sobrevivência de famílias que viviam individualmente e por conta disso essas famílias eram muito suscetíveis a diversos tipos de ataque, a diversos tipos de possibilidades de disputas e de guerras, de pequenas guerras. E quando essas famílias estavam unidas com outras famílias, quando esse clã se fortalecia,
era muito mais fácil essa família sobreviver e durar por mais tempo. Era muito mais fácil essa família permanecer viva se ela estivesse unida com outras pessoas. É como se cada tribo, então, fosse se consolidando pela organização de diversas famílias. Então, a gente tinha uma família aqui, uma unidade de família patriarcal, que a gente tinha um chefe dentro dessa família, mas, ao mesmo tempo, esses diversos chefes de família respondiam ao chefe maior, que geralmente era o líder mais antigo do clã, ou era a família mais poderosa, ou era a família que tinha mais condição de proteger as outras famílias. Então tinha uma lógica aí que fazia com que existisse uma família com mais poder, e essa família com mais poder meio que era responsável por proteger e por controlar essas unidades de famílias menores. Disso tudo, a gente está falando de um período de mais ou menos 500 anos, pelo menos, antes de Cristo. Então é como se o surgimento do texto bíblico ele acontecesse num cenário em que o patriarcado já estivesse consolidado, já fazia muito tempo, foi se consolidando ao longo da história. Quando o texto bíblico surge, ele já surge representando e reproduzindo os valores patriarcais que já existiram. Não é como se a Bíblia fortalecesse ou como se a Bíblia desse origem ao patriarcado, porque o patriarcado justamente já existia muito antes. A estrutura da família patriarcal ela vai abrigar dois aspectos. O primeiro aspecto é esse que a gente viu da proteção, de uma família maior protegendo outras famílias e essa família menor protegendo os membros de suas famílias, os membros mais fracos de sua família, as mulheres, as crianças, as filhas. Mas a ideia de família patriarcal, ainda hoje a gente precisa associar a ideia de controle, de domínio. A ideia de família patriarcal, por mais que pareça durante muito tempo tenha parecido muito positiva, porque dá a impressão que o homem ele se arrisca muito para proteger as mulheres, para proteger os filhos, a gente precisa associar também a ideia de controle, justamente porque nessa época, inclusive, as mulheres eram tratadas como propriedades do homem. Elas eram descritas, geralmente, quando se ia descrever os bens de um homem, a esposa estava descrita entre esses bens. Então a gente não tem só a ideia de proteção, a gente tem também a ideia de controle. Quando a gente pensa na figura das mulheres e na figura das crianças, como a Gerda foi mostrando pra gente ao longo de toda a história, essa ideia de controle, essa ideia de domínio, ela é muito mais forte do que a ideia de proteção. Apesar de ainda hoje ter muita gente que defende a ideia de que o homem ele é um grande herói porque ele protege as mulheres, porque ele cuida das mulheres, ele sustenta, ele cuida, ele protege, mas na verdade o que a gente tem aí é todo um processo de controle sendo construído, porque o homem ele pode ter esposa, a esposa é como sua propriedade, essa esposa não pode se divorciar dentro da estrutura que a Gerda vai mostrando ali pra gente a partir do texto de Gênesis, ela não pode se divorciar. Muitas vezes o homem tem liberdade para se divorciar e também ter liberdade para ter outras esposas, ou seja, outros objetos, outros elementos de sua propriedade. Um outro dado que também é um pouco assustador dentro desse processo é o fato de que muitas vezes esses patriarcas eles têm direito de vender suas filhas quando eles querem, ou como prostitutas, ou como esposas para outros patriarcas, ou como empregadas. Então é como se a mulher fosse exatamente o objeto que tá sobre o qual esse homem tem posse, e que por ter posse ele pode fazer o que ele bem quer com ela. Então por isso a gente não pode associar a ideia de patriarcado com a ideia eterna de proteção e de cuidado, porque a história vai mostrando pra gente que não é bem assim. O processo de transferência de terras também, isso também evidenciava como funcionava uma estrutura patriarcal. A gente pode dizer até esse momento que no momento em que ela está falando ali do texto bíblico, o direito à terra era um direito inalienável. Então, um patriarca ele não podia vender a sua terra. Geralmente, essa terra passava de uma geração para outra, sempre em posse do filho mais velho. Então, essa terra, essa propriedade, ela ia passando de homem para homem. E a gente vai constatar a partir dos capítulos anteriores o quanto que a posse de terra, o quanto que a ideia de ter propriedades foi fundamental para que algumas mulheres, geralmente as mulheres de classe mais elevada, tivessem um acesso a um certo grau de liberdade que não estavam acessíveis às mulheres que não tinham condição material. A gente pode dizer então que a condição material ela é um bem essencial, ele é um elemento essencial para a construção,
para o início da construção de uma liberdade feminina. Não tem como a gente falar sobre libertação feminina. Hoje a gente pode associar com a ideia do trabalho remunerado, com a ideia de ter casa própria, com a ideia de ter carro. Isso era visível naquele momento. A ideia de subordinação das mulheres ela era validada, entre outras coisas, pelo fato de que as mulheres não tinham muito o que fazer se elas não tinham um lugar, um espaço seu, um lugar seu, e uma terra que fosse sua, uma casa que fosse sua, porque esses bens eles eram compartilhados entre os homens. Ela faz uma comparação bem interessante também entre o Código de Hammurabi e a lei judaica, justamente porque a lei de Hammurabi é tida aí como uma das mais cruéis e uma das mais violentas, mas ela vai dizer que a lei judaica era mais cruel em relação às mulheres do que a lei de Hammurabi, justamente porque ela vai dizer que para a lei judaica um estuprador ele tinha obrigação ele ficava meio que livre, ele ficava impune se ele se casasse com a mulher que ele tinha estuprado, e ele não podia se divorciar dela. A mulher, obviamente, não podia se divorciar nunca. Mas pensa só, essa mulher, ela sofria um estupro, e uma maneira dela não ser tida como uma pária, dela ser uma excluída da família e da sua cultura, era ela ter que aceitar, né, se casar com esse homem. Claro que ela meio que dependia da grande bondade desse sujeito de se casar com ela. Então, se o estuprador se casasse com essa mulher, o destino dela era menos cruel do que se ele decidisse não se casar. Ela vai citar muitos exemplos, muito difíceis, inclusive, de lei em relação à violência sexual, em relação ao estupro, porque ela vai dizer que era uma prática muito comum nesse momento, era uma prática muito comum nesse momento da história, e sempre as mulheres elas acabavam sendo prejudicadas. Tem uma que ela cita que é o seguinte: ela vai dizer que um sujeito, um patriarca que tivesse estuprado uma mulher de um outro homem, uma esposa de um outro homem, ele tinha que, por obrigação, a mulher dele seria estuprada. Então é como se as mulheres fossem como propriedades desses sujeitos, como objeto desses sujeitos, fossem também por meio das mulheres que esses sujeitos eles eram punidos pelos seus próprios atos. Então isso era bastante comum, isso era bastante evidente, e a ideia de moralidade, a ideia de virgindade, ela era tão necessária que era um bem que as mulheres deveriam proteger com todas as suas forças, justamente porque caso uma mulher sofresse violência sexual, o seu destino ia ser sempre muito cruel, porque a partir dali o seu significado, o seu valor e a sua importância, ele era completamente modificado, justamente porque agora ela deixava de ser uma mulher virgem, e não sendo uma mulher virgem, é como se ela não tivesse mais valor e não tivesse mais sentido nenhum, e não tivesse mais importância. No capítulo 9, intitulado Aliança, a Gerda vai mostrar de que maneira, ela começa discutindo de que maneira que se cria a ideia de criação, de como que é relevante a ideia de criação. Talvez seja essa a frase que dê mais conta aí de dizer do que ela fala aí nesse princípio. Então, a ideia de criação vai ser muito importante para as religiões, e dentro da religião cristã, dentro do cristianismo, isso ganha uma tonalidade diferente, porque ao contrário de outras religiões que existiam na mesma época que o cristianismo se constitui, ela vai dizer que nessa mesma época a gente tinha outras religiões que se formavam a partir de perspectivas diferentes. Então essa ideia de que a gente tem um Jeová, que a gente tem um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sem o auxílio de uma deusa mãe, para quem acompanhou a discussão do capítulo anterior, a gente não tem uma deusa mãe aqui dentro da religião cristã. Então, essa ideia de que as coisas se criam meio que a partir do nada, então ela vai pegar aquela ideia lá do Gênesis, Deus disse, faça-se a luz, e essa ideia de criação a partir do nada vai ser fundamental para a criação de diversas metáforas que vão ser utilizadas posteriormente, inclusive até hoje, para definir relações de gênero. Mas nesse momento, no início do capítulo 9, chamado Aliança, ela vai partir da perspectiva do que é essa ideia de criar e de como que isso é fundamental pro cristianismo. Ela vai discutir uma outra questão que também é importante, que é a ideia de, a gente tem um Deus que cria, e a gente também tem um sujeito igualmente masculino, que é o que dá nome. Então, essa ideia de criar as coisas a partir do nada, ela vai ter muito significado, porque é como se passasse a existir, como se a coisa passasse a existir a partir de um ato de nomeação. E isso tem
total fundo de verdade. Mas ela vai dizer que o Adão também tem uma relevância muito similar à de Deus nesse processo, porque é ele que vai dar nome para as coisas depois que ele já foi criado, é ele que vai dar nome para as coisas. Então é como se Deus, esse sujeito todo-poderoso, masculino, tivesse capacidade de criação, e é como se Adão, que fosse esse sujeito também poderoso, tivesse capacidade de dar significado e de dar ordem para as coisas a partir do momento que ele dá nome. Então essa figura, essa relevância, esse papel é especificamente desses dois sujeitos masculinos. Inclusive vai ser o Adão que vai dar nome para a mulher, olha só, vai ser ele que vai chamar Eva de mulher. Então ele vai dizer alguma coisa como é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então o Adão ele vai ter tanta relevância nesse processo de da ordem, de dar sentido, que vai ser ele que vai chamar Eva de mulher. A Gerda vai dizer que tem muitas leituras, inclusive feministas, e feministas com perspectivas diferentes em relação a esse gesto, em relação a esse ato da Eva ter sido retirada da costela do Adão. Então, para algumas feministas isso vai ser um ato de opressão ou um ato de submissão, vamos dizer assim, para outras não. Mas o que a Gerda vai concluir a partir das diversas leituras é que é como se a mulher fosse dependente do homem, é como se a mulher fosse inferior ao homem, é como se a mulher ela tivesse um papel menor que o do homem, porque ela foi retirada a partir da carne dele. Então a gente tem um homem que é criado diretamente por Deus, e a gente tem uma mulher que também é criada por Deus, mas a partir do homem, e que é nomeada por esse homem, ela é chamada de mulher por esse homem. Então a Gerda conclui aí que é um processo que finaliza a concretização do patriarcado. É como se a gente tivesse um patriarcado sendo criado até então. Quando a gente chega nesse momento, aqui para o mundo ocidental, é como se isso consolidasse o patriarcado, porque agora de fato a gente entende, bom, homens e mulheres têm papéis diferentes, mas o papel da mulher ele tá meio que vinculado a esse papel do homem aqui. A Gerda finaliza esse processo de afirmar e de defender essa ideia de uma condição de subalternidade da mulher já presente nesse discurso do Gênesis, quando eles dois são expulsos a partir do pecado. Então a gente vai ter um pecado que vai acontecer, eles vão provar do fruto proibido, e aí tem várias leituras dessa parte, mas o que a gente pode concluir, o que a gente pode ler é, quando eles são expulsos, eles vão ter uma punição. O Adão ele vai ser punido, a condição a partir dele, a partir dali, vai ser sustentar os seus com o suor do seu trabalho, com o suor do seu rosto, né, basicamente com o suor do seu trabalho. E a Eva, ela vai ter que dar luz às novas gerações, mas além de dar luz às novas gerações, ela vai fazer isso com dor, e uma dor que vai submeter o seu corpo. Então olha só, a punição, de novo, recai sobre o corpo da mulher. Para quem está acompanhando aqui as discussões até agora, a gente vem vendo que o corpo da mulher ele vai sendo punido ao longo da história, com estupro corretivo, né, o dito estupro corretivo, com estupro para responsabilizar o esposo que fez alguma coisa de errada. A mulher ela vai ser condenada à prostituição, dependendo do que ela fizer. A mulher ela vai sofrer uma série de punições em relação que vai atingir diretamente o seu corpo, e essas punições são frequentes ao longo da história. E quando Deus expulsa os dois do paraíso, o Adão vai ter a sua condenação, mas a Eva ela vai ter uma condenação que vai diretamente recair sobre o seu corpo. Ela vai ser punida aí com a dor, com uma dor que vai atingir o seu corpo toda vez que ela tiver que dar à luz, olha só. Então a gente tem a repetição aí, a confirmação dessa ideia de que a mulher ela vai ter o seu corpo punido, essa leitura de uma punição em relação ao corpo da mulher a partir da gestação e a partir do ato de dar à luz. Durante muito tempo na história, a gente já falou sobre isso também, o corpo da mulher ele foi entendido como algo meio que sagrado, justamente porque era muito misterioso. Então, quando não se entendia muito bem como que funcionava o processo de gestação, o processo enfim, da mulher engravidar, da mulher gestar, da mulher parir, quando não se entendia muito bem como que se dava esse processo, era como se o corpo da mulher guardasse uma espécie de mágica, justamente porque não se entendia como que funcionava muito bem aquilo. Quando a gente chega na consolidação de um texto como o da Bíblia, esses processos já estão esclarecidos. E aí se muda, né? Se muda toda a configuração de como se compreende o ato sexual, justamente porque a partir dali o ato da ejaculação masculina vai ser compreendido como o ato de dar semente. Então a ideia da fertilização vem dessa ideia da semente masculina, justamente porque isso tira
a importância que tinha o corpo da mulher até então, porque ela vai ser o receptáculo, enquanto que o produto masculino, o produto que vai ser essencial ali para o processo de gestação, vai ser considerado agora uma semente, olha só, porque é ele que vai, é só a partir dali que uma gravidez pode ser completada, pode se concretizar. O capítulo chama aliança também porque a Gerda ela vai mostrar que várias alianças foram sendo feitas por Jeová com diversos homens. Ela vai citar o exemplo de Abraão, entre vários outros, para mostrar que todas as alianças elas eram feitas somente com sujeitos masculinos. A relevância disso é que ela vai dizer que vai haver um grande pacto entre o Jeová, esse Deus grande e poderoso e criador do céu e da terra, com vários homens também igualmente importantes que a gente vai tendo aqui na terra. E como ela diz, essas alianças não vão sendo feitas com mulheres, e sempre que tem uma mulher aí no meio do caminho, em alguns eventos históricos, partindo da perspectiva da Bíblia, o papel dessas mulheres vai ser sempre menor. Então, como ela vai dizer, essa aliança vai ser uma aliança de Jeová com os homens, e isso sem dúvida consolida o patriarcado, justamente porque exclui novamente esse papel de decisão das mulheres da história. Elas já tinham sido excluídas, de certa forma, dos papéis de poder e dos papéis de destaque na história, e agora essa exclusão acontece também dentro da história bíblica. E aí, para quem tem interesse especificamente no texto da Bíblia, tem muito exemplo aqui. Ela vai pegando vários exemplos de diversas passagens bíblicas, ela vai trazendo muita coisa. Então, quem se interessa especificamente pela questão bíblica e pela relação desse texto com a opressão das mulheres e com o feminismo, vale a pena a leitura. Eu não vou ficar me delongando aqui nos exemplos, mas tem um especificamente que vale a pena a gente retomar, que é quando a Gerda vai falar especificamente sobre a circuncisão. Então ela vai dizer que, ela vai mostrar que houve muita investigação e houve muita leitura e muita análise em relação ao que significava esse ato da circuncisão especificamente para o texto bíblico e como que isso refletia nas relações que vão se consolidar posteriormente. O que ela vai defender então é que se nesse momento já se tem a defesa do sêmen masculino como algo extremamente relevante, como algo talvez mais importante do que o corpo da mulher, porque é o sêmen que vai ser a semente, ela vai mostrar então que quando essas alianças se consolidam entre homens e Deus, entre Jeová e entre os homens, essa questão da circuncisão vai ser extremamente relevante, porque é como se coroasse, é como se desse um significado físico para essa aliança. E se o pênis, então, ele já é esse símbolo de poder, quando se fala em relação à circuncisão, é como se esse gesto consolidasse o pênis masculino como esse elemento de poder. Se a gente vai pegar em algumas culturas, por exemplo, em que há o gesto de cortar o clitóris da mulher para que ela deixe de sentir prazer no ato sexual, e se percebe a relevância desse órgão da mulher e com uma única função, e por ter essa única função que é dar prazer para a mulher, e se corta essa parte do corpo da mulher, aqui a gente pode entender da mesma maneira, só que com outro sentido, que é como se fosse demonstrar para homens, olha, essa parte aqui do seu corpo, ela é a mais relevante do seu corpo, então tem uma importância aqui dessa parte do seu corpo especificamente para consolidar essas alianças que vem se travando até então. Ela repete então duas perguntas que ela já tinha feito lá no começo, que é quem cria a vida, e ela vai dizer que quem cria a vida é Jeová, e é o homem-deus criado por ele. Ela coloca com hífen mesmo, homem-deus, porque esse homem vai ter muito mais importância do que tem a mulher nesse momento histórico, por isso então ele é um homem-deus. Mas ela lança ainda agora uma outra pergunta: qual que é a fonte do pecado e da morte no mundo? A gente já meio que sabe a resposta, mas ela vai mostrar também por uma análise histórica quem que é a fonte, né? Ou qual é a fonte do pecado e da morte no mundo. O que é interessante dessa parte é que a Gerda vai mostrar que esse gesto de comer da árvore da vida, de comer da árvore proibida, não aparece só no texto bíblico. Ela vai mostrar que isso aparece em outros textos históricos. Então não é só uma invenção da Bíblia, ou essa ideia de que tem um conhecimento que não pode ser acessível à humanidade, tem algo que a humanidade não pode alcançar, tem alguma coisa que tem que ficar guardada. Essa ideia, ela já está em outros textos, históricos, mas se repete de uma determinada maneira quando chega na Bíblia. Ela vai dizer que esse conhecimento que é proibido, que aparece na Bíblia, esse fruto proibido, ele vai ter duas naturezas ali, vai ter uma natureza dúplice, que é o conhecimento moral, né, do bem e do mal. Então é como se
até aquele momento o homem e a mulher não tivessem capacidade de distinguir o bem e o mal. Então isso é muita coisa. Quando eles adquirem capacidade para conhecer o bem e o mal, a partir do momento que comem da árvore da vida, eles vão mudar a relação deles com eles próprios, com o seu corpo, com Deus. E aí a outra proibição é de natureza sexual. Igualmente, quando eles desenvolvem conhecimento, uma percepção de natureza sexual, eles mudam completamente o modo como eles se relacionam com a sua própria nudez, um com o outro, novamente com Jeová, porque eles vão sentir vergonha por estar desnudos. Então isso altera uma série de coisas e ela vai mostrando o papel da mulher e como que a mulher foi aí decisiva para ser responsável por esse gesto de fazer com que eles fossem expulsos desse paraíso. Então, é como se a partir do momento que eles comessem desse fruto, eles fossem expulsos porque eles adquiriram conhecimento. E quem que fez essa ponte, quem fez essa mediação, a gente não precisa conhecer muito da Bíblia aí para saber que a mulher foi responsável por esse gesto abominável de querer saber mais. Chegamos no capítulo 10, no capítulo 10 a gente vai falar sobre os símbolos, e aí ela começa falando um pouquinho sobre a humanidade, e que a humanidade é o único grupo, né? Nós somos os únicos animais capazes de desenvolver símbolos, porque nós somos os únicos animais que conseguem estruturar aí uma linguagem e se comunicar de maneira consciente. Por conta disso, a gente consegue desenvolver símbolos, e que esses símbolos também são igualmente importantes para a consolidação e para a manutenção do patriarcado. Como ela vai mostrar, com o desenvolvimento do monoteísmo, pegando a Bíblia como referência, a mulher foi excluída do processo de criação de símbolos. Então, quando a gente vê nos capítulos anteriores do livro, a gente vai perceber que tinham vários símbolos relacionados ao corpo da mulher, ao processo de fertilidade feminino, mas que quando a gente chega numa religião monoteísta, quando a gente chega agora numa religião que cultua Jeová, a gente vai mudar drasticamente a forma como esses símbolos são produzidos, porque agora eles são produzidos exclusivamente por homens, e isso altera como a história vai ser desenvolvida, justamente porque a mulher, ela forma os seus pontos de vista a partir de uma simbologia ou de um processo de símbolos exclusivamente masculinos. Para isso, para entender e para mostrar como se deu o processo de formação dos símbolos, ela vai partir especificamente do pensamento filosófico grego. Ela vai dizer que é dentro da filosofia grega que esses símbolos se formam e se consolidam, e que, portanto, é fundamental a gente voltar para eles, ainda que de maneira breve. Ela vai fazer uma longa explicação a partir da obra de Aristóteles para mostrar que, na obra dele, a mulher era considerada uma espécie de macho mutilado, porque era destituída de alma. Ela é como se fosse um sujeito inferior, porque não tem alma e porque é considerada uma espécie de macho mutilado. Essa explicação, essa ideia, ele vai mostrar a partir de como se processa ali, de como se dá o processo de fertilização. Então ele vai dizer que a gente tem o sêmen, que é o produto masculino, e esse produto masculino é como se ele tivesse inacabado e ele precisasse ser trabalhado aí no corpo da mulher. A gente tem uma base material aí da mulher para que ele se consolidasse. É como então se o corpo da mulher recebesse esse sêmen, recebesse essa semente, e a partir dali o corpo da mulher precisa fazer alguma coisa com ele, e nesse processo, qualquer coisa que dê errado é culpa da mulher, é culpa do corpo da mulher, inclusive o surgimento de novas mulheres. Então, se de repente nasce uma criança menina, se nasce uma menina, é justamente porque o corpo da mulher trabalhou ou aconteceu alguma coisa ali no corpo da mulher de maneira inadequada para que essa semente se tornasse aí isso que ele vai chamar de macho mutilado. A partir daí, se nesse processo a mulher já é considerada inferior, se a mulher quando nasce ela já é inferior porque ela já nasceu sem alma, durante toda a sua existência ela também vai ser considerada inferior, justamente porque é como se ela fosse esse subproduto. Então é como se o homem ele comandasse os espaços porque ele tem coragem. Se a mulher não tem coragem, o princípio dela ou a necessidade dela é justamente da obediência. Então ela vai dando vários exemplos a partir da obra de Aristóteles, se pautando nesses elementos e nessas crenças que hoje a gente percebe que hoje são sociais e culturais, mas que Aristóteles atribuía isso a aspectos biológicos, essencialmente a partir dessa ideia: mulheres não têm alma. Se mulheres não têm alma, é como se ela fosse um macho mutilado. Se ela é um macho mutilado, ela não vai ter coragem, ela não vai ter força, capacidade de decisão, capacidade de decidir politicamente. Então, por conta disso, só resta essa mulher a obediência em relação aos homens.
Quando a gente vai chegar em Platão, a gente vai ter uma compreensão radicalmente diferente, porque Platão vai defender uma outra ideia, que é o fim da família. O fim da família, o fim da propriedade privada, o fim do Estado. Então, a partir da defesa desses elementos, para o Platão, em consequência para Sócrates, que vai aparecer no pensamento do Platão, é essencial que homens e mulheres, meninos e meninas, recebam a mesma educação, tenham a mesma autonomia, sejam educados para desempenhar o mesmo papel. É fundamental a gente compreender que para Sócrates essa necessidade ela não se dava porque homens e mulheres já eram, na opinião dele, iguais, ou eles não consideravam necessariamente que homens e mulheres eram iguais. Mas se ele estava defendendo ali o fim da família e o fim da propriedade privada, era essencial que a gente não tivesse sujeitos que fossem considerados dependentes de outros sujeitos, porque senão esse projeto nunca se consolidaria. Se a gente tem a ideia de patriarcado, é porque a gente tem a ideia de propriedade privada. Se a gente não tem a ideia de propriedade privada, não tem muito sentido a mulher ser considerada uma propriedade do homem ou alguém que tem que estar dependendo e ser protegida pelo homem, porque essa ideia é radicalmente diferente quando se percebe a necessidade aí do fim da propriedade privada. Chegamos no último capítulo, que se chama Criação do Patriarcado, mesmo título do livro, é um resumão aí do livro todo. E vou pincelar algumas ideias aí muito rapidamente que a gente já abordou por aqui, mas que vendo aí resumido nos capítulos parecem mais impactantes e fortes. Acho que a primeira ideia aí que a Gerda começa falando lá nos primeiros capítulos é essa ideia de que a escravidão ela só surge porque surgiu antes a escravidão da mulher. Então a Gerda é muito enfática em dizer, e claro que ela vai fazendo sempre por meio de muitos exemplos. A Gerda não joga uma fala do nada e afirma isso do nada. Ela vai trazendo vários exemplos para mostrar pra gente que a escravização de outros homens só foi possível porque os homens já tinham percebido que era possível retirar os direitos de um determinado grupo, retirar a autonomia de um determinado grupo, de maneira que isso se perdurasse ao longo de muito tempo. Isso foi feito com as mulheres e só a partir do momento que isso foi feito com as mulheres é que isso se replicou para outros grupos. Ela vai dizer então que a escravidão das mulheres, combinada junto com o racismo e junto com o machismo, é que vai preceder o que ela vai chamar de formação de classes e opressão de classes. Então ela combina isso, ela trata isso dentro de um combinado, a escravidão de mulheres, racismo e o machismo, para dizer, bom, juntou-se tudo isso e a partir daí foi possível oprimir tanto a formação de classes quanto a opressão de classes. E isso a gente pode entender, como ela diz, que a criação do patriarcado se deu num processo de 2.500 anos. Não foi rápido, não foi um século, não foi dois, foi 2.500 anos para que esse processo se consolidasse. Uma ideia que eu gosto muito e que tem na obra dela é a ideia de que ela vai trazer a partir do Lévi-Strauss, é a ideia de que a mulher, ela sempre foi reificada. Ela vai dizer que sempre houve um processo de troca de mulheres, ou houve um processo aí de comercialização das mulheres, mas ela vai dizer que o que foi reificado, o que foi comercializado não é necessariamente a mulher, é justamente a sua sexualidade, a sua capacidade reprodutiva. Qual que é a diferença? Quando eu digo que quem foi vendido, quem foi reificado, quem foi negociado aí não foi a mulher, e sim a sua capacidade reprodutiva e sua sexualidade, eu tô dizendo que o relevante ou o importante não é a mulher, não é o sujeito, não é o que ela pensa, não é suas ideias, não é sua força, mas somente a sua sexualidade e a sua capacidade reprodutiva. Quando a gente volta lá para Aristóteles, que a mulher é um macho mutilado, isso faz todo sentido, porque a mulher é destituída de alma, então não tem muito sentido a gente considerar e a gente se importar muito com que um sujeito que é destituído de alma pensa, sente, vive, justamente porque o que interessa desse sujeito é a sexualidade e a capacidade reprodutiva. Ela também vai mostrar ao longo da história vários exemplos de algumas mulheres que conseguiram um pouco mais de liberdade que outras mulheres, de algumas mulheres que conseguiram um pouco mais de autonomia que outras mulheres, mas ela vai dizer que não existiu sociedade na qual as mulheres tiveram um poder que se igualasse ao dos homens, que tivesse a mesma relevância que o dos homens. Ela vai dizer que a mulher sempre ocupou um papel de subalternidade, independente de sua classe. É claro que mulheres mais pobres ou que mulheres de raças que eram dominadas, essas mulheres tinham mais desvantagens dentro da sociedade.
Mas isso não exclui o fato de que a mulher ela era subjugada pela sua sexualidade e pelo seu poder reprodutivo, independente de qual fosse a sua classe econômica. E isso vai cair num outro problema. Por causa disso, o que aconteceu ao longo da história é que era muito mais comum mulheres se associarem e se aliarem a homens do que às outras mulheres, justamente porque quando elas se aliavam aos outros homens, de certa forma, ela se sentia um pouco mais protegida, ainda que não fosse. Mas justamente isso vai fazer com que haja um processo de fortalecimento de uma rivalidade feminina e de uma disputa feminina muito presente ao longo da história e que justamente vai enfraquecer muito os movimentos, vai enfraquecer muito os processos de alianças entre mulheres, para a gente retomar o capítulo 9, mas as alianças entre as mulheres vai acontecer sempre de maneira muito dificultosa, justamente porque esse processo de retirada de autonomia das mulheres se deu num processo muito distante. Então, até hoje, as mulheres muitas vezes vão se sentir completas e vão se sentir fortes e vão se sentir seguras quando estiverem aliadas com homens e não com outras mulheres. Então, até hoje a gente vai ver que muitas vezes as mulheres atacam outras mulheres, defendem os homens, se aliam aos homens, se sentem fortes quando estão com homens, justamente porque a sua identidade foi forjada nesse sentido de se sentir atacada por outras mulheres e inimiga de outras mulheres e de se sentir forte, protegida quando estão em parceria dos homens. Para finalizar, vamos discutir um pouquinho o conceito de agência. É fundamental a gente entender aí que o processo de criação do patriarcado se deu por mãos masculinas, mas é essencial hoje a gente entender que a manutenção do patriarcado só se dá porque tem cooperação das mulheres. Enquanto houver cooperação das mulheres, vai haver patriarcado. Enquanto houver permissividade das mulheres, a gente vai ter patriarcado. É claro que esse processo não se altera de um dia para a noite. Se tivermos aí 2.500 anos para construir, para consolidar o patriarcado, a gente precisa de tempo para desconstruir, mas também é fundamental entender que esse processo exige muita força e muita vontade da mulher e muita determinação para tentar mapear em que aspectos de sua identidade ela ainda está sendo dominada e está sendo controlada aí por essas perspectivas. É claro que isso só se dá, como a Gerda diz, com a questão do direito ao trabalho, com a questão do direito ao próprio dinheiro, a ter propriedades, a ter bens, a ter casa própria, a gente já falou disso aqui, mas essencialmente isso também precisa se construir por meio de parceria com outras mulheres, por meio de um fortalecimento individual, porque senão a gente continua repetindo os mesmos padrões e as mesmas coisas que a gente vem fazendo até agora em relação à manutenção de um sistema patriarcal. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e conta aqui pra mim o que você achou da nossa discussão e o que você achou do livro. Até mais!